Gravando. Pastor, como é que ficou a composição, assim, em linhas gerais, talvez o irmão não lembre de todos os nomes, como ficou a composição para a nova diretoria da Ordem dos Pastores para este ano de 2012? Lembro sim, Vital. Lembro, mas queria te falar da alegria de estar falando com você. Obrigado. Gostaria de falar para você, registrar para você a alegria que tenho de participar dessa rede sua. Parabenizá-lo. E se for necessário, gostaria de te dar uma palavra assim de estímulo. Obrigado, Gustavo. Tão boa coisa é o site Vigiai. Reflexões, debates, eu tenho gostado muito. Lá do meu canto, lá da minha campus, no norte do estado do Rio de Janeiro, tenho visto muita coisa boa, tenho lido, tenho participado, tenho ouvido. Aliás, não tenho participado diretamente e preciso e quero participar, mas tenho lido muita coisa boa, muita argumentação, né? E um canal aberto para os debates. Parabéns, obrigado, parabéns. obrigado. Eu fiquei muito feliz com o Congresso da Ordem. Quero te agradecer a divulgação da convocação. Foi um tempo de plenário cheio, plenamente cheio, em todas as reuniões. Nós tivemos 2 dias de trabalho intensivo, full time, e em todos eles a lotação plena do auditório, muita participação, muita alegria, palavras maravilhosas. Nós tivemos a palavra do Dr. Rousseau Shedd, que está falando também na convenção. Nós tivemos a palavra do Davi Baeta, da Cleusa Piragini, que trouxe-nos uma palavra bíblica maravilhosa, do Valdo Fonseca, e um momento muito especial de trabalho deliberativo. E a nossa diretoria, eu fiquei também muito feliz com a composição da nova diretoria. O pastor Ilquias Paim, um jovem, uma liderança arejada aqui do Paraná, foi eleito primeiro vice-presidente. O pastor Orivaldo Pimentel Lopes, que é um veterano obreiro, um líder veterano, foi mantido na diretoria, ele tinha direito a mais um ano. E ele é um ponto de equilíbrio para nós. O pastor Aloísio Penido, da primeira de Juiz de Fora, voltou. Há 10 anos atrás ele fora o presidente da Ordem e é um dos vice-presidentes também. E a secretaria, o primeiro secretário é Edson, lá da Bahia. O segundo secretário é Linaldo, da Paraíba. E o terceiro secretário é Marcelo Longo, aqui, lá de São Paulo. Então, hoje, na diretoria da Ordem, há um componente de cada estado da federação. Não tem ninguém de uma só seção da Ordem, de uma só região. E muito bonito. Ficou bonito, foi bacana. E assim, independente. Bem amplo, né? Exato. Dá uma ideia de Brasil. Isso, independente da qualidade pessoal dos colegas. Essa dispersação aí, não é? E dimensão de alcance da diretoria é muito importante para a Ordem. O momento é muito bom e uma expectativa, né, de um ano convencional abençoado. E lá em Aracaju, quando por estatuto eu não poderei mais continuar na presidência, eu estarei ao longo desse ano pedindo a Deus e trabalhando no sentido de que a gente tenha uma sucessão bem arejada e que a Ordem continue marchando assim, com alegria, com paz e em comunhão, né? E essa diretoria, como ela ficou constituída, e isso é mérito do plenário da Ordem, inspira tudo isso. Eu estou muito feliz. Pastor, um dado que eu não tinha ainda, que até me deixou assim, um pouco entristecido, é a saída do pastor Juraci como executivo da Ordem. O que o irmão tem a falar sobre isso? Depois de um trabalho tão profícuo do pastor Juraci, a gente não pensa na Ordem sem o pastor Juraci. É como se fosse algo junto, fosse a mãe com o seu bebê lá na barriga. Como que o irmão vê isso, a saída dele? O que representa a saída dele da Ordem nesse momento? Olha, é uma questão muito delicada, realmente. É um trabalho de 10 anos. Ele chegou à Ordem, a Ordem não tinha um escritório, um funcionário. Os documentos registram que havia no Brasil, Batista, uns 180 pastores que pagavam mensalidades. A Ordem existia na festa,
A ordem existia no coração dos pastores até, mas a ordem, estruturalmente falando, praticamente não existia. Este pastor Aloysio Penido Berto, que voltou para a presidência, né? É um dos nossos vice-presidentes. Agora, era o presidente da época. Bahia estava num tempo sabático, há 10 anos atrás, com a família dele nos Estados Unidos. Num período de férias, com alguns meses, e os filhos estavam fazendo uma imersão no idioma. E o Bahia tem 24 anos de trabalho como executivo na nossa denominação. Ele foi por 8 anos auxiliar do executivo da Junta de Missões Nacionais, auxiliar direto, que foi o pastor Oliveira Araújo. Por 6 anos ele foi secretário executivo da Convenção de Goiás, e há 10 anos ele é o secretário executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Diz o Bahia está precisando de outro sabático, né? Mas uma outra questão é que ele assumiu o pastorado de uma igreja lá no nosso estado. Ele hoje é pastor da 2ª Igreja Batista de Petrópolis. Uma igreja grande, uma igreja muito especial. Uma igreja muito especial, todas as igrejas são especiais, mas igreja especial no sentido de ter tido um obreiro durante muito tempo, que é o pastor Edelton Antunes. E com o falecimento do pastor Edelton, o pastor Bahia foi convidado para assumir a igreja. Ele era membro desta igreja. E agora, com o pastorado local, já não é tão simples, não é um trabalho dentro da dinâmica que ele deu, dentro das proporções que ele mesmo criou. Foram 10 anos de soerguimento da ordem. Hoje a ordem alcança 9.000 pastores. 77% desses 9.000 pastores pagam e têm a carteira da ordem e pagam. 49% paga antecipadamente. Muitos pastores esperam um momento como este para efetuar o pagamento, o grande encontro, não é? Mas há pastores que filiaram-se à ordem no mês tal e costumam pagar a mensalidade naquele mês. É algo fascinante e criado pelo Bahia. Uma rede de comunicação, um cadastro fantástico. Agora, por fim, ele conseguiu fazer um seguro geral, foi aprovado nesta Assembleia. Uma pólice, a assinatura vai ser feita agora, ainda talvez até o final de janeiro, uma pólice de seguros que vai alcançar todo pastor que estiver filiado à ordem. Há pastores no Brasil, Batista, Vital, você sabe disso, que trabalham, lutam esta boa milícia com muita dificuldade. E eles serão alcançados. Há pastores de igreja que não podem lhes remunerar de uma forma que todos mereciam, e eles serão alcançados. Então nós estamos muito felizes. Mas serão alcançados através do seguro, mas só seguro. Em fins de morte, só invalidez, essas coisas assim. Existe algum... As esposas também e os filhos também. Isso. Existe algum estudo no sentido de trabalhar também uma complementação de renda ou uma complementação de aposentadoria? Alguma coisa nesses dois sentidos? Até, sei lá, usando as igrejas, trabalhando junto com as igrejas, com as associações, com as convenções, fazendo alguma coisa com que o pastor batista tenha pelo menos um mínimo de renda, como existe no caso presbiteriano, que não é o nosso caso. A gente sabe que não é o nosso caso. Mas nós temos pastores aí ganhando menos que um salário mínimo. Claro. É lógico que já é um avanço. Lógico. O seguro é um grande avanço. Não há dúvida. Mas um avanço mais para a garantia da família. Nós estamos pensando para a garantia aqui. Exato. Aqui. Existe já algum estudo? Deixa eu te falar de uma das razões em segredo da minha alegria. Não tenho como externar minha alegria toda com esse tempo de convívio e liderança da ordem, mas está voltando para a liderança da ordem, voltando para a diretoria, o pastor que convidara há 10 anos atrás o Bahia, que tem esses sonhos, que é o pastor Aloysio Penido. Aloysio Penido foi executivo da Convenção Mineira e lá ele fez esse trabalho como executivo da Convenção. 10 anos ele passou, porque foi pastorear na igreja local também, ele é pastor da primeira de Juiz de Fora, um grande ministério. E agora, voltando, eu estou feliz não só pelo quadro que volta, mas pelos sonhos dos quadros que chegam, como é o caso do Ilquias Paim também, aqui do Paraná, que é um homem com ideias muito boas, um diplomata, um gentleman, um pastorzão, um administrador,
Então a ordem está ganhando uma corporação administrativa muito boa. E essa questão do acompanhamento da vida do pastor, do abençoar a vida do pastor, do cuidar dos pastores que são membros e não são lá tão bem, né, atendidos, assistidos, cuidados por suas igrejas, pelas limitações naturais de uma igreja de pequeno número de membros. O nosso sistema de governo, você bem colocou, ele é diferente, não é? E isso gera esse problema. Mas está voltando e chegando à diretoria da ordem pessoas comprometidas com esta realidade, pessoas sonhadoras, né? E isso me faz muito feliz. Agora, não só os casos pessoais, mas o clima da ordem, que é fruto do trabalho do Bahia, como você bem colocou, te preocupa, é muito bom para a gente continuar avançando. O seguro foi essa primeira providência palpável, né, esse ato palpável, mas com ele vem os outros elementos que vão agregar e aperfeiçoar o cuidado com o contingente de pastores batistas do Brasil. Uma outra marca que fica desse tempo do Bahia é a comunhão, o companheirismo estabelecido. Mas para coroar a gestão do Bahia, nós temos hoje uma sede bonita, ampla, arejada, reformada agora, que é o andar térreo do prédio 30 do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Uma coisa feita com capricho, o capricho do Bahia e da família do Bahia. E o novo gestor vai ter um ambiente de trabalho, os funcionários da ordem terão um ambiente de trabalho digno, né? E isso é marca realmente de um grande administrador, de um grande gestor, que nunca deixou de ser o pastor de todos nós, que é o pastor Juraci Bahia. Pastor Elber, com relação, eu sei que no final do ano o irmão esteve consagrando a sua igreja, o irmão liderando 2 pastoras. E o irmão já tinha pastoras lá na sua igreja. Eu gostaria que o irmão desse a sua opinião pessoal, não como presidente da ordem, mas sua opinião pessoal sobre essa situação. Para a gente que acompanha, que defende o pastorado feminino, que vê na palavra de Deus essa prerrogativa, inclusive a nossa leitura é que Paulo recomenda o pastorado feminino, quando ele diz lá em título para que as mulheres fossem pastoras de fato. Ali o termo foi traduzido de forma equivocada para anciões, para idosas, mas o termo grego original são pastoras. Paulo instrui que sejam que se consagrem pastoras, que existam pastoras. E nossa cultura mudou isso, principalmente em função da Igreja Católica, que adotou desde lá do princípio o celibato, essas coisas todas, e vem incorporado na filosofia católica. E muitos hoje defendem a filosofia católica como se fosse nossa. E também fogem da palavra. Na realidade, eles estão fugindo da palavra, porque quando Paulo fala para a mulher não falar na igreja, ele está falando para um problema local, para aquela situação que está havendo local ali. Ele manda não falar, manda não usar ouro, manda não fazer um monte de coisa que nós fazemos. O irmão mesmo é casado, está com uma aliança aí, como o irmão já mudou aquele tempo todo, já não é mais de ouro. Mas o irmão usou por muito tempo, eu ainda uso ainda, depois de 37 anos ainda uso a minha aliança de ouro. E está lá que não pode usar também. Se fosse assim, ninguém poderia usar nem aliança de ouro. Então, Paulo está instruindo realmente na palavra para que haja pastores. E nós fizemos, em função dessa filosofia católica, uma leitura equivocada. O irmão, como é defensor, como o irmão tem pastores na sua igreja, o que o irmão pensa disso? Eu diria, com palavras poucas, mas objetivas, que história e cultura não são doutrinas. História é história, cultura é cultura, doutrina é doutrina. O outro aspecto é que o pastorado é um dom. Eu não sou pastor porque quis ser pastor. Aliás, eu, por um bom tempo, depois de ter a chamada, eu não quis. E creio que essa seja a experiência de muitos dentre nós pastores. O pastorado é um dom, como o dom de mestre, né? Como o dom de evangelista. E essa é a tradução do próprio apóstolo Paulo em Efésios, né? Sendo um dom, é dom de Deus, dado por Deus.
que na descoberta experiencial do apóstolo Pedro não faz acepção de pessoas. Essa é uma macrovisão, mas é o meu ponto de partida, e é sobre essa convicção bíblica que penso, que vivo e que ministro como pastor de igreja. É um dom. Se nós escolhêssemos quem seria pastor, pela nossa cultura, pela nossa riqueza, pobreza ou sensatez ou insensatez histórica, escolheríamos este ou aquele. Mas dom não é cultura, dom não é história, dom é dádiva de Deus, operação do Espírito Santo, que é Deus. Logo, Ele dá, como faz com o vento, a quem quer, quando quer, como quer e onde quer. Essa é uma concepção pessoal? Não. Eu já a tenho compartilhada com tantos que pensam assim também. É um momento de transição, como a década de 50 foi do século passado, foi transição para a questão da diaconisa. Lá quando ele fala em Éfeso, a igreja de Éfeso, aos Efésios, ele fala deu uns, mas os mestres hoje na maioria são nossas educadoras religiosas. Isso é porque para Deus, cultura é cultura, história é história, dogma é dogma, doutrina é doutrina e dom é dom. Nós é que, na nossa natural limitação, e por isso não tenho nada contra quem pensa o contrário hoje, porque amanhã pode estar pensando diferente, mas o meu entendimento é esse. Basicamente, e eu acho que tem dificuldade de arredar o pé dele, que dom é dádiva de Deus e ministério pastoral é dom. Logo, sendo dado por Deus, que não faz acepção de pessoas, Ele o dá conforme o seu desejo, o desejo do coração de Deus. Pastor, eu não cobrindo aí as assembleias, tinha músico, tinha aí a Assembleia da União Feminina, que é muita gente, é muito forte. É a maior. É a maior, é a maior quantidade. Aliás, um tremendo exército, então, amigo. Pra gente que está aí no jornalismo, a gente tem que fazer o possível de acompanhar todo mundo. Eu sou um só, então, eu sou um só é forte, né? Essa é boa. Essa é boa. E eu tive que me deslocar, e eu não pude acompanhar 100% da reunião da ordem, mas eu ouvi dizer que teve uma revolução lá. O pastor Antônio Mendes fez uma proposta com relação à Cristolândia, foi um mover do espírito, levantar. Queria que o irmão contasse para o Brasil Batista o que aconteceu lá, que eu só ouvi dizer. Eu gostei muito, a maioria não pôde estar lá. A grande parte dos nossos amigos, nossos irmãos, não puderam estar nessa reunião, infelizmente. Então eu gostaria da palavra do irmão sobre isso. A ordem, a Assembleia da Ordem, o Congresso da Ordem aconteceu, Vital, em plena manifestação da graça do Senhor. Amém. Desde a primeira sessão, na quarta-feira pela manhã, até ontem à noite, o seu encerramento, foi festa. Festa. E Deus nos visitou de uma forma tão especial, mostrando-nos dois enfoques. Sendo Ele o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente, Ele quer da igreja, da sua igreja no mundo, quer do seu povo no Brasil, e de uma maneira especial falou ao povo batista brasileiro, na pessoa dos seus pastores, neste encontro, que Ele é Deus de milagres hoje, e que a obra missionária é o sonho dele ainda hoje. Esses foram os dois enfoques das mensagens que recebemos, de tudo quanto aconteceu. Então nós tomamos isto como direcionamento de Deus para os nossos dias. Todavia, alguns casos isolados também aconteceram, mas eles foram colocados pelo próprio Senhor no contexto do congresso. E um deles foi a presença do pastor Mendes, da igreja de Atibaia. Foi algo maravilhoso também.
no nível das mensagens, dos testemunhos, dos momentos de louvor, nas deliberações. Pastor Antônio Mendes, assim, no momento do culto, e sem que nada acontecesse previamente que sintomatizasse o que aconteceu, sabendo que a Cristolândia estava precisando de uma Kombi, ele declarou para o plenário quanto a igreja dele já havia doado para a aquisição da Kombi, e parece-me que era pela bondade da igreja de Atibaia e do coração muito especial do pastor Mendes, 40% do valor, e os outros 60% aconteceu ali, no plenário. Alguém deu tanto, outro tanto, de repente 50 mil reais, e a Kombi foi de fato doada para a Cristolândia. Um carro para o trabalho em Cuba, e aí a oferta teve que ser em dólares. Bastou que o executivo da Junta de Missões Mundiais, vendo o que ele fazia com a Junta de Missões Nacionais, disse que também tinha, e para comprar esse carro lá em Cuba foi levantado 10 mil dólares ali, no plenário. Então foi um momento de revolução mesmo, mas uma revolução adequada à que já vinha acontecendo desde a abertura dos trabalhos. Deus nos deu uma bênção de sua visitação de forma plena. E sem dúvida essa participação do pastor Mendes lá da igreja de Atibaia foi impactante e maravilhosa, né? Amém. Mas foi complementar, haja vista tudo já vir acontecendo nessa dimensão. Sem dúvida, a iniciativa do pastor Mendes foi maravilhosa, mas o clima favorecia, o contexto do congresso favorecia, e foi tudo uma bênção muito grande. Obrigado, pastor. Dê suas considerações finais aí para os pastores, para os irmãos em geral, batistas de todo o Brasil. Aquele abraço carinhoso que o irmão sempre tem para dar, a sua bênção. Olha, Vital, estou muito feliz e agradecido por estar podendo falar com você, e falar com você é falar com muita gente, não é? E isso é muito interessante no momento que a gente está vivendo. Creio que o Brasil foi escolhido por Deus para, neste século XXI, fazer o que a Inglaterra fez no século XVIII, que os Estados Unidos fez no século XIX. Hoje o Brasil é a maior nação missionária do mundo. Considerando agora a igreja evangélica no Brasil, é a igreja que mais vê levantadas vocações, igreja que mais envia, igreja que mais sustenta, igreja que mais intercede pelo trabalho missionário do mundo. O mundo espera pela obra missionária do Brasil. Estive na Inglaterra, ouvi isso, estive em Portugal, ouvi isso, estive em Cuba, ouvi isso, estive na Costa Rica, ouvi isso, e o mundo espera pela atuação missionária da igreja brasileira, porque isso já é uma realidade. Quando Deus usou a Inglaterra para fazer isso, a Inglaterra alcançou os Estados Unidos. Quando Deus usou os Estados Unidos para fazer isso, os Estados Unidos alcançou o Brasil. E foram nações tremendamente abençoadas por Deus, porque a igreja disse sim ao desafio do dimensionamento do reino de Deus nas nações. Esse ano, nesse século, a partir dessa década, é o Brasil. Quem escolheu foi Deus, quem determinou foi Deus. Esses 500 anos de história brasileira e esses 140 anos de evangelho no Brasil, culminou nisso que aí está. Deus vai abençoar a nação, porque a igreja está dizendo sim a Deus, a igreja da nação está dizendo sim a Deus para a obra missionária. E eu quero dizer aos meus colegas, os históricos, num determinado momento, não o da explosão, Deus está usando todos, de uma forma muito diferente os irmãos neopentecostais. Mas vai haver um momento diferente do da explosão, em que a igreja vai dizer para a nação como é viver uma vida saudável e abundante aos pés do Criador, aos pés do Senhor. E nesse momento, os históricos seremos chamados à responsabilidade. E Deus está nos preparando. Não tem ninguém aí com personalidade para estar fazendo isso. É Deus que está fazendo isso. E eu me sinto muito feliz. Se eu estou fazendo uma leitura errada, um dia eu me arrependerei. Mas eu acho muito difícil dessa leitura estar errada. Então eu não creio que haverá arrependimento. Muito pelo contrário, haverá um tempo de euforia. Eu creio nisto, porque a igreja está obedecendo na evangelização do mundo. E da terra brasileira também. O dia que o IBGE abrir
a estatística dos censos, sem maquiar, o povo evangélico vai se espantar. E para isso, nós precisamos estar alegres, em paz, em comunhão, comprometidos com a alegria do Espírito Santo, com o poder de Jesus e com a graça emanada do trono da glória do Senhor, para administrarmos a realidade de uma nação que terá seu presidente, que terá seus senadores, que terá seus deputados, seus governadores estaduais, seus prefeitos municipais, a edilidade municipal, as assembleias estaduais, mas a igreja estará dentro disso tudo, Vital. E se nós não nos prepararmos, o Senhor vai nos substituindo. Ele não derruba mais templos, mas para de contar com quem não vê a obra que Ele quer fazer. No ano 70 Ele derrubou o templo. Hoje não vai fazer mais isso. É outro tempo. Mas Ele para de contar com o povo que não vê o que Ele está fazendo. Nós não fazemos a onda, mas somos os surfistas que temos que pegar a onda. Senão ela vai passar e nós não vamos ganhar troféu nenhum. Ele nos deu um troféu na cruz. Está esperando ter um troféu nessa nação. Com a evangelização do mundo, em obediência, a igreja brasileira está fazendo isso. Todos os grupos denominacionais. Mas no momento do acerto de contas, os históricos serão chamados à responsabilidade. E nós temos que estar atentos e preparados para isso. Muito obrigado, pastor. Um abraço. E nós continuamos orando pelo trabalho do irmão. Acreditamos que todo batista, em todo o Brasil e no mundo, esteja também em oração em favor desta instituição e também de todos os que lideram e de todos os que estão ali para servir. E vocês têm feito isso muito bem. Parabéns, Vital. Parabéns ao pastor Juraci, que Deus continue abençoando, ao novo executivo e ao irmão que está ali por mais um ano para servir. Mais um ano. É uma luta.